Paz do Senhor Jesus, minhas irmãs e meus irmãos. Gente, eu estava sem telefone, por isso que eu não estava gravando vídeos pra cá, tá bom? E esse dia eu fui abençoada por Deus. Glorificado seja o nome de Deus, né? Ele é lindo, esse Deus maravilhoso. Vale a pena servir esse Deus, vale a pena renunciar por esse Deus. Gente, hoje eu trouxe uma palavra aqui, tá? Que Deus colocou no meu coração. Não vai ser um vídeo muito longo, nem demorado, tá? Mas vai ser um vídeo que vai edificar a minha e a tua fé. Aqui na palavra de Deus vai dizer assim, em Gênesis 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou. E no 26 também vai dizer, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Aqui tá falando sobre a imagem e semelhança de Deus, tá? A imagem e semelhança de Deus é algo super sério. Deus, ele quer muito o seu coração, mas ele te quer por completo, né? O teu corpo é uma casa, o teu corpo é um templo do Espírito Santo de Deus. Então, Deus, ele não te quer pela metade, entende? Lá em Samuel, Deus vai falar que Deus não vê o homem como o próprio homem vê. Deus vê a intenção no coração, Deus vê o teu coração. Ele tem interesse no teu coração, sabe? O que tá por fora é um detalhe que ele muda assim, muito rápido. Então, o foco de Deus, primeiramente, é mudar dentro de você. Porque mudando dentro, muda fora. Então, o que eu quero te dizer nesta manhã, que o Espírito Santo de Deus está me conduzindo a falar contigo. A tua imagem é importante para Deus. Será que você está permitindo que o diabo destrua a sua imagem? Porque eu já permiti que o diabo destruísse a minha imagem. Eu não quero que aconteça a mesma coisa que aconteceu comigo com você. Entende? Eu tinha um cabelo super longo. E quantas das vezes minha mãe falava pra mim não alisar, não tirar os meus lindos cachos que Deus me deu. E eu tirei. Eu desobedeci a Deus e desobedeci a minha mãe. E eu me sentia linda, sabe? Sensualizava de uma forma assim extravagante. Aquilo ali chamava muito a minha atenção e a atenção de outras pessoas também. Homens, mulheres. Então, eu me sentia poderosa, passando progressiva no cabelo, estragando o que Deus me deu. O que Deus te deu é único. O cabelo que Deus te deu, ele desenhou o cabelo somente para ti, para você. Ele viu que ficava lindo em você, entende? Mas o diabo, ele muda, ele nos deixa cego, não é verdade? Outra coisa também, que eu destruía no meu templo, que o meu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Eu colocava unhas, gente, muito grandes, mas unhas grandes mesmo, de gel, grandes. Sabe que é grande? Aquele unha assim, ó. Chegava assim, ó, desse tamanhozão. Depois eu vou ver se eu tenho foto aqui no celular. Vou colocar aqui pra vocês verem. Eu colocava aquelas unhas gigantes. Gente, essas unhas, quem usa essas unhas, né? É aquela coisa ruim que eu não preciso falar aqui. Mas você dá lugar pra coisa ruim. Você é uma grande ilegalidade. Porque é aquela coisinha que usa muito essas unhas, né? Mas eu tava cega e eu não enxergava. O diabo tava mudando totalmente a minha forma de pensar. Eu me sentia poderosa com aquelas unhas. E assim eu tava destruindo o templo do Espírito Santo de Deus. Entende? O que eu quero te dizer é de que forma você está cuidando do templo do Espírito Santo de Deus. Porque tudo que você faz em você abre uma legalidade no mundo espiritual. E isso é muito sério. Muito sério mesmo. Estamos vivendo num tempo, né, que as igrejas tá imitando o mundo, gente, sabe? E eu entendo que a igreja tem que ir na contramão do mundo. O que o mundo faz, eu não posso ficar fazendo, sabe? O mundo faz coisas tenebrosas, sabe? Eu acho que um crente tem que ser diferente. Acho que tem que ter a diferença, sabe? Tem que ter essa diferença de quem serve a Deus para quem não serve. E o brilho do Espírito Santo de Deus, ele habita em você. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. Teu corpo é uma casa, sabe? Cuida do templo do Espírito Santo de Deus com amor.
A palavra de Deus vai dizer que Deus destruirá aquele que não cuida do templo. Aí daquele que não cuida do templo do Espírito Santo de Deus, que Deus destruirá. Entendeu? Então, se alimenta de forma saudável, cuida do seu templo. Outra coisa também, eu deixava muita gula entrar, sabe? Eu comia de tudo, fazia tudo que eu queria no meu querer, na minha vontade, e eu pequei muito nisso também. E foi o próprio Deus que mudou minha forma de pensar, minha forma de ver, tirou a minha cegueira. Porque existe sim, gente, uma cegueira espiritual, a qual muitas pessoas não vê. E você não pode ficar colocando o dedo na cara das pessoas falando, nossa, você está no pecado. Não, não faça isso. Porque aquele que está no pecado muitas das vezes, sabe, tá errando já sem consciência, não tá percebendo que tá errando. Às vezes a pessoa tá errando ali sem perceber. Comigo foi assim, eu errava, fazia as coisas da carne mesmo e não tava nem aí, entendeu? Mas era uma cegueira espiritual. De repente você tá passando por essa cegueira espiritual e não tá entendendo. Mas o Espírito Santo de Deus está aqui para te constranger, para te corrigir. Porque Deus é pai, todo pai corrige seu filho, né, quando tá no erro. Então, o que eu quero te dizer, não dê lixo para o teu templo, não dê lixo para a tua casa, que é o teu corpo. Se alimente de forma saudável, cuida do seu corpo que Deus te deu. Se veste de forma que glorifica o nome do Senhor, roupas modestas. A palavra de Deus já nos ensina para mulheres, né? Se veste de forma modesta, de forma que agrada os olhos de Deus, porque Deus, ele tem ciúme de mim, muito ciúme de mim e muito ciúme de você. Deus é um homem Deus é um pai ciumento. Deus é um pai ciumento. Eu não tô falando isso só para mulheres, não, eu tô falando isso para homens também. Entende? Utilize o seu corpo, homem, para glorificar o nome de Deus. Porque você é valoroso para o Senhor. Mulher, você é valorosa para o Senhor. Muitas das vezes, muitas pessoas se espelham em você, né? E muitas das vezes Deus quer nos despertar para a gente mudar, porque tem pessoas se espelhando em você. Isso é muito sério. Isso é sério demais. Então, o Senhor nesta manhã está falando comigo e contigo assim, não destrua o que eu te dei, não destrua o seu cabelo que eu te dei, com químicas, com tintas, não destrua o teu corpo que eu te dei, com comidas excessivas, comidas em excesso, não deixa a gula de forma sobrenatural, sabe? Aquela gula entrar. Não se vista de forma que desagrada aos olhos de Deus. Quer ficar linda e bonita, fique bonita para você. Se arrume sim para você, se arrume para o teu marido. Mas quando você for para a rua, quando você for para a igreja, vista roupas que agradem e glorifiquem o nome de Deus. Entende? Porque Deus olha a intenção do teu coração. Mas o ser humano, ele olha o que está por fora. E você tem que ser um testemunho, sabe? Para Deus. Um testemunho vivo para as pessoas. Para glorificar o nome de Deus. Você quer botar uma roupa mais, sabe? Gente, a palavra de Deus, ela me ensina assim. Você tem que ser sensual para o teu marido, sabe? Bota aquela camisola pro teu marido, se veste de forma mais coisa pro seu marido, sabe? Agora, quando você for sair pra rua, faça a diferença, porque Deus pode querer te usar na rua. Deus pode te querer usar numa esquina, no mercado, no shopping. Deus, ele não escolhe o lugar para te usar. E você tem que estar, sabe, de forma modesta, a qual Deus fala pra gente estar. Então, o que eu quero te dizer, para não alongar muito o vídeo. O que você está fazendo que não está agradando o Espírito Santo de Deus? Fala com Deus e ele vai te responder. Se ele pedir para tu renunciar, renuncia. Porque, gente, muitas das vezes renunciar dói, não dói? Mas eu vou te falar uma coisa, pode até doer, mas a bênção que Deus nos dá é muito maior do que a nossa dor. Muito, 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 muito maior. Então, se for necessário, renuncie a certas coisas para ter mais de Deus, sabe? Para ter mais aproximação de Deus, para glorificar o nome de Deus na tua vida, na tua casa, onde você pisar planta dos teus pés. Amém? Para Deus fazer na sua vida, você tem que permitir. Deus não consegue fazer sozinho, por mais que Ele possa, né? Ele quer que você tome uma atitude, Ele quer que você tenha uma ação, Ele quer que você reaja. Então, o segredo é reagir. O que Deus quer para mim. Fale você aí sozinho. O que Deus quer para mim? Senhor, o que Tu queres para mim? O que Tu queres que eu renuncie? O que Tu queres que eu abra a mão? Amém? Deus abençoe seu dia. Em nome de Jesus. Fica na paz.